nessa pegada que a gente está falando, né? De que as pessoas, os jovens principalmente, não estão tendo mais tanto apego e tanta pela fantasia, etc., até por essa questão da ficção científica. Eu queria saber o que vocês indicam de filme para jovens hoje gostarem dessa ficção científica que seja fantasia, que não seja tão, né, o que a gente está vivendo hoje. É até uma pergunta difícil de responder, porque eu gosto tanto desse tipo de ficção científica que eu não sei ver assim, características negativas. Mas, assim, uma recomendação que eu faria, por exemplo, é O Primeiro Planeta dos Macacos. Porque é um filme que todo mundo já conhece o final, então o povo que se preocupa com spoiler já vai chegar, assim, com um contraponto ali. Eu já conheço o spoiler do filme, mas tem toda a experiência que te leva ali até o spoiler. Sim. E Planeta dos Macacos, diferente de, por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro, que é maravilhoso, é um filme que ele não é parado. Então, ele tem muita ação, é coisa acontecendo o tempo todo. E aí o cara chega num planeta que tem macacos vivendo, né? Plausibilidade científica, eu acho que não é um ponto forte desse filme. Mas é uma aventura que você se envolve ali. É o negócio da fantasia que a gente tá falando. Que você realmente fica empolgado pra ver o que vai acontecer. E ele tem as suas críticas sociais aqui e ali. Por exemplo, na cena que o Cornelius estiver conversando com a Zira ali sobre como as coisas estão funcionando no planeta, presta atenção nesse diálogo. Olha como a ficção científica coloca ali coisas sutis, mas que no fim montam ali uma crítica muito boa. Tem coisas até freudianas no filme. Tem. Porque o Freud ele tem um texto importante, que é o Totem Tabu, em que ele faz justamente essa como é que acontece justamente o surgimento do pai como figura repressora e etc. E aí o filme ele traz justamente essa figura do Césare como essa figura do pai que morreu para aquela sociedade. E ele vira o totem para aquela... Ele é literalmente um totem. Exatamente. Tem na parte da... Exatamente. Aquele macaquinho que é muito porque o Freud ele vai falar justamente disso. Você tem uma sociedade onde você tem um determinado líder, que é uma espécie de pai, que vai ser morto pelos seus iguais e vira o totem como uma representação simbólica da figura paterna que cria, aspas, as leis, o lugar onde você... segura aquela sociedade em torno de uma ideia. E o César é de alguma maneira, esse totem que é o símbolo dessa internalização do pai, do pai repressor naquela sociedade. Então, é um filme maravilhoso em diversos sentidos. Tanto sob a perspectiva da ficção científica, os astronautas que vão para o espaço num contexto de Guerra Fria, e aí eles caem num planeta novo, onde os macacos falam e os humanos não. Né? E assistir o Planeta dos Macacos 68, e depois você emenda com a trilogia, que eu chamo de... Como que é? Do Matt Reeves. Trilogia do Matt Reeves, que não é o do Matt Reeves, porque o primeiro não é dele, porque o primeiro é muito bom. É uma experiência fantástica. Eu sei que, né, pra quem se preocupa com isso é canônico, isso não é, não se conecta um com o outro. Mas a temática... dos temas, né? A temática ali, o Planeta dos Macacos realmente é uma ótima sugestão, ia falar justamente do... E dá pra maratonar, porque assim, todos eles são maravilhosos. São principalmente esses três mais recentes. Eu gosto, eu vou te falar mais do Matt Reeves do que o de 68, sabia? Eu Olha, gosto muito de 68. O segundo é o Confronto. O Confronto é meu favorito. O Confronto talvez seja o melhor da franquia. Sim. Talvez, porque aquele filme é maravilhoso. Sim. O Koba é um personagem fantástico. Nossa. Porque o problema que você falou, né? É um filme que acontece coisas. Um problema de indicar uma geração mais nova. Por exemplo, pra mim, a melhor década da ficção científica é a década de 70. Sim. Que é ali onde acontece um período chamado de New Wave. No cinema, é o New Wave da ficção científica. Começa com Planeta dos Macacos, em 68 e 2001. 2001 é o último filme da Era de Ouro e o primeiro do New Wave. E acaba com Star Wars. Então você tem ali de 68 a... Aliás, 2001 fecha a Era de Ouro justamente junto com o Planeta dos Macacos. Sim, os dois. Mas o Planeta dos Macacos eu já considero mais New Wave. Eles já estavam... já. O Sterling estava com um pé um pouco mais pra frente ali. Porque o 2001 ele é mais... Pam, pam. Então ele tem esse negócio da Era de Ouro. Então você vai ler até 76, pra mim estão os melhores filmes da ficção científica. Por exemplo, eu amo um filme chamado Rollerball, de 75. Mas assim... É um filme de 2 horas. O jogo Rollerball mesmo acontece por 12 minutos. Então, as outras 1h48
é o James Caan falando com todo mundo. E algumas cenas que parecem um tipo de alucinação, tipo aquela cena da árvore Da pegando árvore. fogo. Você tem que estar muito na vibe do filme pra você pegar aquilo lá. Os anos 70, eles não produziam filmes sob os mesmos efeitos que nós hoje produzimos filmes, sim. né? Eles usavam outras coisas. Então, Sim. você tem o Corrida da Morte ano 2000, eu acho um filme fantástico. E eu sei que qualquer jovem que for assistir, qualquer jovem não, qualquer um com mais de 25 for assistir Corrida da Morte, o cara vai achar o filme um saco. Aham. O sangue vermelho, claramente. Tem uma hora que o Frankenstein briga com o Sylvester Stallone e o sangue desce e já seca, porque é tinta guache, sabe? Então é uma barreira muito difícil da própria estética. Pô, o cara que vê o Godzilla dando um soco no King Kong, que vê o Capitão América brigando com o Thanos, Vai ter zero paciência. você não tem paciência para um filme. São filmes lentos, são filmes que você tem que entender o tempo deles, porque até a atuação era diferente. É que o cara ouve Corrida da Morte, já pensa, nossa, vai ter muita ação, ter muita Velozes e ação. Furiosos. Vai ser um Mad Max. Esse é um Mad Max, sabe? É um filme assim, sabe? Lento e quando ele tem algo, ele é galhofa. Então é muito difícil, principalmente os macacos é uma boa. Eu acho que você tem que meio que introduzir aos poucos, é igual o sapo na água quente. Por exemplo, O exemplo. Exemplo maravilhoso. Exemplo de milhões. Quem sabe. Eu acho que o anime hoje é uma entrada muito boa. Anime, para os chiitas, é uma entrada muito boa para quem quer começar a pegar essa ficção científica de um ponto de vista mais fantasioso. Porque o anime ele não tem limite, né? Então você pega uma obra que eu acho que se você botar pra pessoa, ela não vai saber se ela foi produzida hoje, se ela foi produzida na época dela. É o Páprica, por exemplo, do Satoshi Kon. Sim, Aquele filme, ele é ficção científica, sim. mas ele é de uma viagem. Que o Nolan foi lá e Que o copiou. Nolan foi lá e copiou fazer a origem. Aí, né, como um bom Nolan, deixou tudo realista, ficou chato. Exatamente. Mas é um filme que ele é uma viagem excêntrica, sabe? Que já vai te preparando para essas noções mais... E você não vai ficar... não vai achar Páprica um filme chato. Sim. Porque visualmente ele é um espetáculo. Então acho que você pega muito... E anime tá saindo muito, né? Sai muito. Então acho que é para pessoal mais jovem... Eu não vou saber indicar um exatamente para Páprica, que eu falei. Sim. Ok. Mas Akira é de 87. É. É de 87. É de 87. E assim, o mangá é de 82, mas ele é de 87. Sim. Você não fala que ele é uma animação de 87. Sim. Porque ele é feita com uma perfeição que hoje as animações não batem. E ele já tem, o Akira mesmo, ele não tem esse negócio de pé no chão, ele causa estranheza. Sim, sim. Acho que falta justamente essa ficção científica que causa estranheza. Te deixar desconfortável com a realidade. Em vez de... É uma frase que eu não sei onde eu ouvi. Não é minha, mas eu roubei de alguém que... a ficção científica e a arte por si só... A arte não deve se moldar ao mundo. Ela tem que moldar a realidade a favor da arte. Sim. Por isso sou muito fã, né, do Fuga de Los Angeles, especificamente para mim. Muito bom. É um dos melhores filmes do John Carpenter. Talvez até melhor que o Fuga de Nova York. A cena do tsunami é A maravilhosa. cena do tsunami é linda. Aquela cena é maravilhosa. A galera implica com a cena por conta dos efeitos especiais, mas eu acho que é isso que traz a beleza pra cena. Exatamente, é a beleza da cena. O cara fala, não, mas... Não é realista, tá bom. como é que o cara no tsunami alcançou o carro? Por que o carro não virou pra direita? Não importa. É o Snake Plissken surfando no tsunami. As pessoas querendo ser muito racional, né? Sendo muito racional. É o Jane Fonda, Sim. né, ensinando o Snake a surfar no tsunami. Que é uma parada muito... Que é histórico, assim. Trabalhar com água em CGI sempre foi um problema, é um problema até hoje. Aí o cara resolve fazer um tsunami Um tsunami. no meio da cidade. E o John Carpenter falou, eu fiz e pronto. Pronto. E se você perguntar pra ele se as pessoas gostaram, ele fala. Eu já vejo em entrevista, ele fala assim, que eu fiz a cena do tsunami, que todo mundo gostou, eu sei que todo mundo gostou. Ele tá certo. Mesmo não estando certo. Exatamente, que a galera implica, mas lembra até hoje. Né? Lembra até hoje. É que eu acho que é até mais importante. Sim. E eu acho que o Fuga de Los Angeles até antecipou muita coisa, tá? Sim. Hoje, os filmes são todos Fugas de Los Angeles. Nenhum filme se leva a sério igual o Fuga de Los Angeles fez. Só que na época ele foi rechaçado por isso. Tivesse sido lançado hoje, esse filme seria um sucesso. Sim. Existiria uma franquia com 6 filmes Fuga de Los Angeles se tivesse sido lançado depois de 2010. Sim. Então acho que é isso. Se a pessoa conseguir encontrar
essa brecha e começar por filmes mais animados, Planeta dos Macacos. Principalmente se a pessoa vê ali os do Matt Reeves, que o primeiro não é do Matt Reeves. Até esse da Disney agora, que é muito bom, Esse é o bom. quarto. Aí Eu não fala, gostei tanto do Reinado. não tanto quanto bom. os outros três, Bom. né? Mas comparado com o que eu tava esperando que ele fosse... É. Aí o cara fala, pô, esses filmes são legais. Tem explosão, tem ação, Sim. tem questões filosóficas. Aí E é ela pode estar mais fantasia. aberta a falar, então eu vou ver o de 68, que é um É isso. filme mais fantasioso. Acho que... Quando tu vai pro de 68, já era. Aí acabou. Aí você entra no New Wave e você vira um convertido da ficção científica. Mas... Porque até eu, que amo a ficção científica dos anos 70, tem filmes que eu tô assistindo, aí eu paro pra pensar, falo, ainda não aconteceu nada. Aí quando acontece, o filme acaba, eu falo, ué. Mas eu já tava esperando isso, mas ainda assim você sente essa lerdeza, sabe? Porque eram outros tempos. Sim. Tanto que os anos 80 vira a chave completamente. Tanto que eu falo, não é só jovem, não. Tem um pessoal aí dos seus 40 anos, 45, que não conseguem ver filmes de 81 para baixo. Porque já tá acostumado com a ficção científica dos anos 80. É. Exterminador do Futuro. Na verdade, no Estado da Fúria, o Caçada Continua. O Mad Max 2, de 81 pra frente, que vira a chave ali. Basta você pegar que o Blade Runner foi um fracasso na época. Sim, sim. E uma das reclamações foi, esse filme é muito lento. Sim. Só vira sucesso no VHS depois. Veio no Laserdisc, Sim. mais especificamente. Ele foi um grande sucesso no Laserdisc. Hoje ele seria assistido em 2x. Sim. Com certeza. Ele seria um filme que veria um resumo dele no YouTube em 2x. Aí você imagina a trilha sonora do No YouTube ou no Evangelho. TikTok? Em vertical. É, ainda tem isso. Imagina o Com Live- edits É bizarro. do TikTok. Imagino Lágrimas na Chuva no vertical em 2x. né? Alguém narrando. Sim. Falando. É, E o que ele está falando? Botasse aqueles edits aí, o Roy Bash fala, como lágrimas na chuva. Aí começa uma musiquinha. Mas- Tchum, tchum, tchum. Aí as fotos, né, do Roy Batty. Passando rápido, assim. O problema é que a... E é capaz da pessoa ver fragmentado e voltar a não gostar. Porque tá vendo fragmentado e vai falar, esse filme é um lixo, mas a pessoa não teve o contexto Não geral. tem o contexto não geral. viu o filme, não deu tempo pra pessoa ver aquilo ali, mas é um lixo porque ela viu fragmentado no TikTok. Mas ela viu. Porque querendo ou não, o Sem cinema, ter ele... opinião formada sobre todo filme. o cinema ele vem acelerando. Sim, total. Desde quando ele nasceu lá nos anos quase 20, né? Mas quando começou ali na primeira década dos anos 10, 1910, não 2010, ele vem acelerando, e querendo ou não, o público acostuma. Sim. O público fica acostumado. Sim. Se você A indústria pegar, constrói esse espectador. sim, se você pegar alguém hoje que vê os filmes do James Wan, por exemplo, esse filme de terror atual, e botar o cara pra ver Halloween, Halloween é um saco. Sim. O Michael Myers demora, acho que se eu não me engano, 47 minutos pra matar a primeira pessoa, depois dele fugindo lá do... Aí tu vê os filmes. Isso a gente tava falando até com o Otávio aqui, quando ele veio. Aí tu vê os filmes da década de 90, e aí, quando a gente diz isso, a gente não tá falando exatamente que os filmes ficaram piores ou melhores. Não, eles estão abarcando esse espírito de velocidade de um tempo que eles mesmos criaram, né? É como a gente tava dizendo, esse espectador é a indústria mesmo que vai criando. Ela oferece sua velocidade, o espectador acostuma com ela, precisa oferecer mais velocidade. E assim... Porque é igual droga. Exatamente. Você acostuma, depois que acostuma, perde efeito. Exatamente. E aí você E vê... aí é um lugar que você tem que ter aquele momento de pico de ação o tempo todo. Porque senão a pessoa desiste de ver. Né? Aí você vê os filmes de terror, mas não só os de terror, mas é porque é o exemplo mais claro. Você vê os filmes de terror da década de 90 e até hoje isso vai se intensificando mais ainda. A primeira morte tem que acontecer nos 5 minutos primeiros. Logo de início, sim. Tem que matar logo no início pra galera... Caralho, é assim que o monstro vai aparecer? É. Então tá bom, vamos ver como é que vai ser agora. Isso gera dois tipos de problema, né? Gera essa aceleração. Toda hora tem que estar acontecendo alguma coisa sim. e tudo acontecendo muito rápido. E, ao mesmo tempo, gera um problema também de repetição excessiva. Os filmes estão repetindo muitas informações o tempo todo. Fala 10 vezes a mesma coisa, porque já é tudo pensado na pessoa não estar assistindo, né? A pessoa está lá rodando o celular e eventualmente olhar para a televisão. E, assim, para quem assiste o filme, isso é meio sofrido, porque... Prejudica quem tá prestando atenção. Sim. Por que estão repetindo isso pela 10ª vez? Sabe o que eu acho fascinante nesse aspecto? Principalmente? Já tem um fenômeno chamado de filme segunda tela. Que algumas dizem, falaram, não posso confirmar, Netflix, não. Que a Netflix já exigiu que algumas séries, a própria Avatar, sofreu muito com isso. Porque o pessoal falou, Avatar ele tem um problema que o cara conta a mesma coisa 3 vezes num período de 10 minutos, a mesma história. Porque dizem
que a Netflix obrigou a ter esse negócio. Porque, você tem que fazer agora a série porque a pessoa tá olhando no celular. Então você tem que repetir 3 vezes, porque uma ela vai entender. Loucura, né? Por que eu acho isso lindo? Porque a gente voltou no passado. Se você pegar os filmes da década de 50, principalmente filme de terror e ficção científica, já reparou que ele tem uma estrutura de nada acontece, cena de medo, nada acontece, cena de medo? Porque eles eram pensados nos drive-in. A pessoa ia no drive-in, parava o carro, ficava namorando e só olhava pra tela quando começava a gritaria. Então, os filmes, eles lá na década de 50, os filmes eram pensados em... As pessoas não estão prestando atenção no filme. Então, ele é estruturado assim. E hoje, a gente deu a volta e tá do mesmo jeito. Sim. Tanto que o próprio Bolha Assassino, o Bolha Assassino original, é chatíssimo. Porque ele é um filme de drive-in. Hoje, o que a gente chama de filme de segunda tela eram os filmes de drive-in antigamente. A ficção científica sofreu muito nessa época, essa ficção científica de terror. Nessa correria de ficar o tempo todo tentando revolucionar alguma coisa, mostrar uma coisa diferente, a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que a gente estava falando antes, até de começar o programa. E aí eu estava até comentando que eu vi nos comentários do Felipe, a maioria são pessoas mais jovens, falando, eu não consigo entender como ele não gosta de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que não sei o quê, porque é isso, você tem que o tempo todo pegar o espectador por uma ação nova, uma coisa diferente, alguma coisa que vai acontecendo. Cansa. Ele cansa. Sim. Ele fica... Ele não Mas eu acho que cansa a nossa geração. Né? É uma coisa de... talvez não canse muito. Mas é uma coisa que eu falo pra galera, assim, por exemplo, eu não tenho necessariamente um problema com hiperestímulos. Até porque é isso, a gente tem que entender que esse é o espírito do tempo, sabe? A gente pode criticar o processo. Por que as coisas chegaram como estão? E a gente vai criticar esse processo. Mas a gente entende por que os filmes são assim, de alguma maneira. Mas se a gente pega, por exemplo, o Spider-Verse, sobretudo o segundo filme, é um filme hiperestimulante. Em todos os aspectos. Mas eu gosto do filme. Agora, tudo em todo lugar ao mesmo tempo... É uma bagunça aquilo. E é uma bagunça que não tem tempo de respiro para que você possa compreender alguma coisa da história. Para que você possa tirar algo para além da perspectiva de conteúdo que ele te oferece. Para que você possa experimentar a forma, possa experimentar o estilo... possa experimentar o tempo. Ele apresenta muitas ideias, aqueles multiversos, coisas muito loucas. Só que é tudo muito rápido, tudo muito acelerado, né? De repente tá a moça com um dedo de salsicha e de repente vira pedra falando. Pô, calma aí, cara. Vamos com calma. Porque é muito difícil eu não gostar de um filme. Sim. Porque a minha filosofia é, eu já vou gastar tempo com alguma coisa. Não, eu entro pra gostar, sempre. Eu entro pra gostar, sabe? Então, o que gera... casos, fenômenos como eu ter falado bem de Lawnmower Man. Eu genuinamente achei um filme maneiro, que eu gostei, porque eu fui aberto ao que ele queria me dizer. Sim. Então eu gosto bastante até do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas eu concordo que ele, assim, ele tem um dos momentos pra mim, um dos momentos favoritos, o lance da pedra, que ele tem aquele diálogo da parte da pedra e a pedra se move. E eu acho aquele um momento, um diálogo lindo, uma narrativa linda. Não, eu gosto, sabe? Só que até naquele momento que ele deveria parar, explorar a ideia e dar tempo pra gente pensar, ele fica cortando entre muitos conceitos. Sim. Porque eu acho que o Spider-Verse, né? O Spider-Verse, ele tem o hiperestímulo como força motriz para contar a história. Sim. E o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tem o hiperestímulo apenas como estética. Sim. Ele Pra não... esconder a história. Sabe um que eu também, recente, o pessoal amou, e eu particularmente não achei tão impressionante assim, foi o Adolescência. Porque o Adolescência, ele faz todo aquele negócio, olha que é um plano, sequência único, a série, todo episódio. E eu falei, você tá fazendo isso pra me mostrar que você consegue, não... Mas a técnica, né? É um fetichismo da técnica ali. Eu falo, nossa, olha só como eu faço isso, não é maneiro. Eu falo, mas use isso pra falar alguma coisa. Eu acho que o Tudo em Todo Lugar ele cai nessa mesma armadilha. É um negócio da premiação pelo esforço. O filme é difícil de fazer, gente. Então, a série é difícil de fazer, então é boa. Tanto que a gente vê que, assim, não é uma coisa só de hoje. A gente tá assistindo aquela Malcolm in the Middle. E é uma série que tem o tempo todo tá acontecendo alguma coisa, todo mundo fala rápido, as coisas acontecem muito rápido. E às vezes acontecem coisas muito aleatórias. Mas tem uma progressão na aleatoriedade, sabe? Você entende por que a aleatoriedade tá acontecendo ali. Sim. Esses filmes não, eles parecem que só são rápidos por ser, realmente.